Boa noite. É uma alegria poder estar com você aqui mais uma noite. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos adentrar nas histórias da vida de Jesus Cristo e extrair do texto bíblico aquilo o qual ele mostrou e relatou e deixou-nos como exemplo. Eu quero convidá-lo, antes de mais nada, a orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, abençoa-nos nesta noite ao abrir da tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai. E, por favor, permita-nos aproximar-nos mais de ti com as histórias que vamos agora aqui estudar. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quantas vezes você perdeu tempo pensando em algo que deu errado e muitas vezes não entendeu que falhar não significa fracassar? Muito bem. Aliás, como que um cristão ele deve reagir diante das falhas e os erros que cometemos ao longo de nossas vidas? Você recorda a primeira vez que tentou andar de bicicletas? Imagino que não foi nada fácil, não é mesmo? Entenda uma coisa: 90% dos melhores atletas do mundo não conquistaram uma medalha. A vida é assim, meu amigo. Nós tentamos, mas nem sempre nós vencemos. E pagamos caro às vezes por nossas escolhas. Muitas vezes nosso emprego, o nosso casamento, eles acabam terminando em lágrimas. E os filhos se tornam, na verdade, uma preocupação. Os políticos, eles nos decepcionam. As amizades são traídas. As orações não parecem ser respondidas. São decepções da vida, não é mesmo? Eu preciso lembrar você que a Bíblia registra muitas falhas de seus personagens. Meu amigo, a Bíblia, ela fala sobre pessoas reais, iguais a eu e a você. Alguns personagens são lembrados por seus sucessos, porém antes do sucesso houve também fracassos. E isso está repleto por toda a Bíblia. Aqui em Lucas 22:54, nós vamos ler o seguinte, e eu gostaria que você acompanhasse comigo agora. Vamos ler juntos? Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Muito bem, aqui o personagem é Pedro e havia outro personagem. Era João. Eles eram os mais próximos de Jesus. Ele também conseguiu abrir caminho até a área do pátio, ali onde estava Jesus, ali onde estava mantido Jesus. Agora, aqui no verso 55, ainda de Lucas, vai nos dizer o seguinte: acompanhe mais uma vez aí comigo, ok? Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Você já pode imaginar a cena. Aquela era a hora mais fria da noite. Um grupo estava reunido perto do fogo e Pedro tomou presunçosamente lugar no mesmo. Parece que Pedro não desejava ser reconhecido como, na verdade, o discípulo de Cristo. Segundo o relato, a porteira lançou-lhe um penetrante olhar e logo o indagou: não és também um de seus discípulos? Essa seria a primeira negação de Pedro. Vejamos o que diz Lucas 22, versos 57 ainda, que vai tratar aqui nas seguintes palavras. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Muito bem, meu amigo. Que triste imaginar essa cena. Logo, algum tempo depois, no versículo 58 ainda, sendo já a segunda negação, Pedro não apenas negou ser um de seus discípulos, mas também negou conhecer Jesus.
Então, nós lemos o seguinte, aqui agora na palavra de Deus. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles? Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. É triste, não é? Essa realidade. Temos agora a terceira negação de Pedro aqui no versos 59 e 60, que também vai dizer para mim e para você. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. O Evangelho de Mateus 26 e 73 e 74 acrescenta detalhes sobre essa cena. E diante disso, Pedro se exaltou. Pelo menos é o que nós vamos ler agora. E vai dizer o seguinte: Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Pedro lembrou das palavras de Jesus. As palavras de Cristo que foram proferidas naquela noite antes que o galo cantasse. Disse Jesus: Tu vais me negar, Pedro, por 3 vezes. O confortador dessa história é que Pedro aprende com seu fracasso. Uma primeira lição que gostaria de compartilhar com você nessa noite é que o fracasso, guarde bem o que eu vou lhe dizer, o fracasso não é fatal se reconhecemos que todos falham. Albert Einstein foi declarado um fracasso na matemática. Bom, você sabe quem foi Albert Einstein. Walt Disney disseram para ele que ele não seria nada na vida. Precisamos entender que o fracasso pode ser a porta do fundo para o nosso sucesso. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica e, para isso, realizou mais de 10.000 experimentos. Lembre-se, amigo, falhas são apenas setas para a direção certa. Posso lhe dizer mais? O fracasso não é o ponto final, mas um ponto de partida. Só porque você falhou em uma coisa, não quer dizer que você é um fracasso. Estamos fazendo esta abordagem nesse momento porque Pedro fracassou por 3 vezes. E eu quero levar você a entender por que isso aconteceu. Pedro não levou a sério as advertências do Senhor. Mateus 26, 33 ao 35 vai nos dizer aqui o seguinte, acompanhe comigo. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Que me seja necessário morrer com o Senhor. De modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, já em Lucas 22, 31 ao 34, também relata algo desse contexto. Veja só o que vai dizer: Simão, Simão, Satanás tentou persuadir como uma peneira ao trigo. Eu, porém, orei por você para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse:
Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Parece-nos ainda que Pedro deixou de vigiar e orar como Jesus havia instruído lá no jardim. Está em livro de Marcos 14, 37 ao 38. E então nós lemos o seguinte: E voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro ainda cometeu um outro erro. Em Lucas, nós lemos no capítulo 22 e 54 ainda: Então, perdendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, prendendo Jesus, eu queria dizer. Seguir Jesus de longe não é uma boa ideia, meu amigo. Diz o relato ainda que Pedro ficou junto ao fogo, sentou-se com os servos e oficiais, sentado ali em território inimigo. Eu não quero dizer com isso que devemos desprezar ninguém ou muito menos fazer acepção de pessoas. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um conselho. Vejamos ainda aqui em Salmos capítulo 1, verso 1, e você pode acompanhar aí comigo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 vezes Pedro negou a Jesus, diante de pessoas que ele nem conhecia. Sabe, amigo, cada um de nós, em algum momento, nós vamos falhar. E com certeza, uma hora ou outra, o galo também irá cantar para nós. Os discípulos de Cristo que em nossos dias hoje, que disfarça sua fé por temor de perseguição ou crítica, está negando Jesus assim como Pedro também o negou. Um outro aspecto ainda que eu quero tratar com você é que é o seguinte: o fracasso não é fatal se lembramos que o amor e o perdão de Deus não depende do sucesso. Amigo, não importa como você tenha falhado. No verso 61 de Lucas 22, vemos ali uma sentença. Jesus deixou claro que Pedro iria negá-lo. E já no verso 62, Pedro ainda, ali ele chora amargamente. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 501, ela disse o seguinte: naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles tremos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória, lembrou a advertência. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Essa é o espírito de profecia com base na palavra de Deus. Esse foi o ponto de virada na vida de Pedro. Ele lembrou-se das palavras do Senhor. Um último aspecto ainda que quero tratar com você nessa mensagem é que o fracasso não é fatal se aprendermos com eles. Quero lhe dizer algo. Aproveite, amigo, o teu fracasso. Não o desperdice. O versículo 62 de Lucas, capítulo 22, diz que Pedro chorou amargamente. Sabe, Pedro saiu e foi lá para o Getsemane. E naquele lugar ele lembrou da recomendação. Recorda? Vigiai e orai. O livro Desejado de Todas as Nações, ainda na página 502, diz que Pedro desejou morrer.
Por favor, quero lhe fazer um alerta. Somente o remorso não é suficiente. Mas o apóstolo Paulo, aqui em Coríntios, 2 Coríntios 7,10, vai nos dizer, olha só, acompanha aí comigo, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Agora, guarde mais essa informação. O fracasso não é fatal se deixamos nossas falhas para trás. Provérbios 24:16 nos lembra: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não precisamos permanecer no chão, meu amigo. Agora, eu quero, na verdade, apelar ao teu coração. Talvez você não consiga recuperar a perda, desfazer o dano ou reverter as consequências, mas pode começar de novo. Pedro estragou tudo e ele sabia disso. Mas não esqueça, apenas 2 meses depois ele pregou um dos maiores sermões do cristianismo e 3.000 pessoas se converteram. A história de Pedro não termina no versículo 62 de Lucas 22. Jesus restaurou Pedro e pediu que ele se tornasse um dos líderes da igreja. No livro de João, lemos João 21:15 ao 18, o seguinte: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, ó Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhes disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabes que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá a mão, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Por favor, amigo, não esqueça. O fracasso é um evento, não é uma pessoa. É algo que você faz, não é algo que você é. Qualquer que seja o seu tipo de fracasso, você pode ter a vitória, assim como Pedro. Você consegue imaginar um pai amoroso apresentando sua filha e dizendo: esta é Ana. Ela derramou suco de uva no tapete aos 2 anos de idade. Arranhou o carro com sua bicicleta aos 9 anos. Nunca tirava notas boas no ensino médio. Foi casada 2 vezes e teve 4 multas por excesso de velocidade. Ah, que estranho, não é? Pais amorosos não memorizam os erros de seus filhos, muito menos nosso Pai Celestial. Se você está sofrendo e se culpando por erros do passado, está exigindo mais do que o próprio Deus. Ele não se lembra das falhas perdoadas. Deus esquece e apaga tudo. Não gostaria você de voltar para Jesus hoje e começar tudo de novo? Aliás, fracassar é humano, pois o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E eu oro a Deus para que nesta noite Ele te abençoe. Que Deus lhe dê a paz e que esta semana seja uma semana toda especial. Semana do Calvário, restaurados em Cristo. Permita hoje que Jesus, assim como restaurou a vida de Pedro, restaure você também, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e eterno Deus, abençoa esta família, esta casa que nesta noite passou mais um momento conosco aqui,
ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Nós queremos terminar essa semana na tua presença, fazer a tua vontade e aprender lições para a nossa vida. Nos abençoe, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E, por favor, dá-nos agora uma boa noite de descanso na tua companhia. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.